Olá pessoal, e aí? Bom dia para todos! Mais uma vez aqui então para falar um pouco sobre descomplicando a meditação. Nos outros vídeos então nós já falamos sobre a definição operacional, o relaxamento muscular, as posturas e hoje então a gente vai falar um pouco sobre o que talvez seja o mais desafiador, é o relaxamento da lógica. Porque a primeira coisa que a gente ouve quando a gente vai procurar informação sobre meditação é ficar sem pensar em nada. Mas isso é um grande erro, né? Porque na verdade a meditação é um exercício muito bom de foco e atenção. Então estima-se que o nosso cérebro processe cerca de 70 mil pensamentos por dia, starts de pensamento, que é aquele que dá o início do pensamento, né? Então imagina se você pudesse anotar todos esses pensamentos durante o dia. Fora que ia dar um calhamaço de folhas, né? E se você desse essas folhas para alguém ler, provavelmente iam achar que você está maluco, porque a maioria dos pensamentos ou são inúteis ou simplesmente são totalmente desconexos. Então quando a gente fala, né, quando a gente ouve assim, meditação é ficar sem pensar em nada, muita gente até fica desesperada e acaba até se desmotivando de fazer meditação, porque imagina que ela vai conseguir ficar sem pensar em nada. Então essa frase de ficar sem pensar em nada talvez seja um dos erros, os maiores erros didáticos do ensino da meditação. Pode ser até que seja um erro de interpretação, porque na verdade não pensar em nada é o que costumamos chamar de relaxamento da lógica, mas é você não envolver com os pensamentos, você não entrar na vibe do pensamento, entendeu? Então imagina só, você já se pegou pensando assim, de repente, que você começa a pensar numa coisinha, daqui a pouco quando você vai ver, tá pensando em outra, mas como que eu cheguei nesse pensamento, né? Tipo assim, nossa, hoje o dia tá lindo, né? Acho que eu vou dar uma volta. Talvez eu passe na padaria para comprar os ingredientes do bolo que a minha mãe gosta de fazer. Nossa, faz tempo que eu não vejo a minha mãe, tô com saudade da minha mãe. A última vez que eu fui lá, a tia Maria estava lá. Nossa, ela estava com uma dor de cabeça. Nossa, faz tempo que eu não tenho uma dor de cabeça, né? Então, já pensou? Você viu? Você estava ali, o dia lindo acabou na dor de cabeça. E é assim, o dia inteiro. Você começa a pensar uma coisa, quando vai ver, já está pensando em outra. Então, o relaxamento da lógica é você não se envolver com essa sequência de pensamento. Mas aí parece ser uma coisa muito difícil, né? O relaxamento na lógica em si é você parar de se envolver com esses pensamentos, parar de analisar os pensamentos que vêm durante a meditação, parar de julgar, além dos pensamentos, também os efeitos, criar expectativa pelos efeitos. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Né? Esse pensamento é bom, esse pensamento é mau, está certo, está errado. E isso tudo é a nossa lógica que comanda. Mas aí, se você acha assim, mas eu tenho que parar de pensar, parar de analisar os pensamentos, parar de julgar os pensamentos, mas aí eu também não estou usando a lógica para fazer esse tipo de operação? Aí é que entra o pulo do gato. Nós vamos criar uma maneira de distrair a nossa mente para que ela não entre nesse fluxo de pensamento. Os pensamentos virão, sim, não tem como. Se você parar de pensar, você morreu. Mas nós vamos criar maneiras de direcionar a nossa atenção para outro lugar, que é o que nós chamamos de instrumento de focalização, também conhecido como âncora. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. E até lá!